Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre a regra do Navy SEAL, que é dos Estados Unidos, se chama David Goggins. David Goggins, você tem que ler o livro dele. O livro dele se chama Nada Pode Me Ferir. Um bom livro, excelente livro. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Cara, tem um aplicativo que se chama Audiobly. Tem ele instalado aqui, você paga R$20 por mês, coloca lá e escuta. Lucas, eu não tenho dinheiro para comprar livro, para escutar livro, tá? Pega o Spotify, você coloca Nada Pode Me Ferir. Vai ter umas pessoas que pirateiam, né, a dublagem dele. É uma dublagem muito excelente e você escuta. Tanto é que eu escutei por lá. Eu não li o livro do David Goggins. Navy SEAL, da Marinha. E eu vou resumir um pouco a história dele. E eu quero que você leia, que você escute o livro dele. Porque são coisas que ele passou psicologicamente que vai entrar na sua cabeça, que vai mudar a sua vida, a sua visão. E a regra que ele fala é do 40-60, né? Que é a regra do David Goggins. Como é que seria essa regra? Você vai entender no decorrer do vídeo. David Goggins nasceu nos Estados Unidos, ele tinha um irmão, morava ele, o irmão e a mãe dele, e o pai. Só que o pai dele era um pai que era muito autoritário, batia na mãe dele, e os três trabalhavam no negócio do pai dele, o pai dele ganhava dinheiro, só que o pai dele era muito mão de vaca. Acontece bastante coisas na história, eu não quero dar spoiler pra vocês, mas ele sofria bullying, apanhava muito do pai dele. Ele tinha dificuldade em aprender na escola. E aí depois ele pensou ele sofria muito bullying, a mãe dele morava com o pai dele, resumindo, depois o pai dele morre por um dinheiro que ele devia ou algo do tipo. Na história eu não me lembro muito bem. E a mãe dele fugiu com os dois de casa, foi pro Brasil. Mas não é Brasil aqui, o Brasil. É Brasil lá nos Estados Unidos. E o pessoal era racista com ele passou por bastante coisas. Foi pra escola, depois ele falou que queria... começou a estudar, né? Só que chega um certo momento da vida dele, eu não vou dar detalhes para vocês lerem um livro, leiam esse livro, caralho, leia o livro, porque não adianta você ficar vendo vídeo aqui no YouTube, ficar escutando as coisas, você tem que passar pela sensação de ler o livro, de escutar o livro. Por que eu tô falando isso? Você vai escutar um relato meu aqui, mas você não vai ter aquela sensação, você não vai passar pela experiência de escutar um livro, para sentir aquela sensação ou ler um livro. É igual você ficar vendo vídeo de pessoas dirigindo um carro. Você tem a sensação da outra pessoa, mas você não tem experiência de estar ali no volante, estar ali trocando marcha, estar ali olhando o farol, acelerando, sentindo o carro, o jeito que ele arranca, controlando o carro. Você não tem a experiência. Eu quero que vocês comecem a ter a experiência, não só a visão. Não seja espectador a vida inteira, tenha a experiência. Experiências mudam vidas e mudam pessoas. Ele sofre bastante bullying, chega uma parte da vida dele que ele está acima do peso, se não me engano 120 quilos, gordo. E ele trabalha detetizando casa, limpando locais que tem barata, que tem rato. E ele tá numa casa detetizando e ele se olha no espelho, ele não se sente bem. Acima do peso, todo gordo, mal, ganha $1.000 por mês. Ele se sente mal pra caramba e ele decide mudar. E ele decide entrar pra ser um nível SEAL, né? Entrar pra Marinha. E a vida dele começa a mudar quando a cabeça dele muda. Ele começa a correr, ele fala o que ele tem que fazer, ele tem que correr, mas ele não consegue correr, porque ele está acima do peso. Aí ele começa a correr, chega uma hora que ele não aguenta mais, ele cansa. Mas ele está tão determinado a mudar de vida que ele continua correndo. Ele tem que correr um percurso. Nesse percurso acontece algo com o pé dele. O pé dele, quebra, literalmente o osso do pé dele, ele quebra o pé correndo, para você ter noção. E ele termina a corrida correndo com o pé quebrado. Depois disso ele consegue entrar para o Navy SEAL, mesmo acima do peso, viu? Mesmo acima do peso, ele corria todos os dias, ele não queria saber, ele dormia, acordava e ia correr, dormia, acordava e ia correr. Ele terminou a corrida com o pé quebrado. Depois disso ele entrou para o Navy SEAL, lá é como se fosse um treinamento mental para você, é o inferno praticamente que eles chamam. Ele foi passar no inferno e ele sofreu muito lá dentro, porque lá você tem que mergulhar para conseguir desmontar motor, você tem que mergulhar para resgatar outras pessoas, que seria o capitão, e você tem um tempo para isso, e o capitão vai fazer de tudo para puxar você para baixo d'água. Você tem que fazer flexão todo dia, falaram, você tem que fazer 100 flexão, 200 flexões, você tem que fazer flexão, você tem que fazer abdominal, você tem que nadar de uma ponta da ilha à outra,
Você tem que fazer agachamento, polichinelo, correr com um tronco de madeira nas costas, correr com o seu companheiro nas costas. E não tem descanso. Comida é como se fosse tropa de elite, que eles jogavam comida no chão. Assim. Ele passa nesse nível, nesse estresse psicológico, físico, que ele chega no auge dele. Que ele passa por todo aquele estresse. Mas ele lembra de quando ele era pequeno, que ele passava por bastante estresse desse jeito. E ele conseguiu blindar a mente dele. E a ideia dele do 40-30 nasce nessa parte que foi o Navy SEAL. E ele vai, a primeira vez, se eu não me engano, ele não passa, ele passa na terceira ou na segunda vez, porque ele tem pneumonia. E o médico afasta ele, mas mesmo assim ele fala que não vai sair. Ele tem a mente blindada e vai de novo, depois ele passa. E David Goggins, a vida dele em si, o jeito que ele faz a vida dele é foco, dedicação. Ele não quer saber de mundo externo, ele não quer saber de TikTok, de rede social. Ele sempre está firme, ele sempre está focado. E o 40-30 que ele fala, que você queria saber desde o começo do vídeo, é assim: você tem 100% de energia no seu corpo. Quando você acha que você atingiu 100% da sua energia, da sua força, da sua motivação, você só tem atingido 40%. Então ele descobriu isso. Quando ele achava que estava 100%, ele estava no 40%. E quando ele chegava no 40%, ele continuava. Mas ele explica que quando ele continua, o seu cérebro, o seu corpo, ele é adaptativo. Então o cérebro dele se adaptava aos 40% que tinha chegado e depois liberava mais 60%. E ele conseguia terminar qualquer tarefa que ele fosse fazer. Subir escada, correr, pular. Ele tem uma mente blindada. Literalmente isso. Ele tem um recorde de 4.000 barras. Ele tem um recorde de 4.000 barras, muito por causa da cabeça dele. Ele tem uma mente blindada, David Goggins. Muito por isso. Ele conseguiu blindar a mente dele através disso. Quando ele achava que estava no 100%, ele estava no 40%. Porque o nosso corpo ele é adaptativo. E a nossa cabeça funciona desse jeito também. Vamos pensar que você hoje está morando onde você está. É confortável aí. O trabalho onde você está, se estiver ganhando bem, é confortável. Você se adaptou ao local que você está. Só que tem pessoas que ganham menos que você, que vivem uma vida ruim, e as pessoas são felizes. Por quê? Elas se adaptaram à merda, se adaptaram ao ruim, se adaptaram a coisas ruins que ela tem. Ao lixo, à porcaria, a resto que elas ganham, a doação. Se adaptaram a isso. E o ser humano é adaptativo. O ser humano se adapta às coisas. E a sua cabeça é do mesmo jeito. Então a cabeça dele sabia que ele não ia desistir de nenhuma maneira, mesmo quando as pernas dele não aguentariam mais, mesmo quando a cabeça dele não aguentaria mais, mesmo quando ele estava com sede, mesmo quando ele estava desmaiando, ele ia continuar correndo, ele ia continuar se dedicando e se esforçando. E essa é a regra que David Goggins carrega, que é do 40-20. Mas é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Mas mesmo assim, isso que é bom. Não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que chega a essa mentalidade dele. E é foco total. Não interessa de TikTok, não interessa outras pessoas, é ele e a corrida. E ele e a corrida sempre. E esse é o foco dele. E é essa mudança de mentalidade que tem. E às vezes quando você está ali treinando, você está fazendo alguma coisa, você acha que você já está no seu 100%, se você pensa que não vai parar e não negocia com o seu corpo, com a sua cabeça, você consegue entregar um pouco mais. Isso que é interessante. O seu corpo e o seu cérebro, entra um pouco de psicologia. O seu cérebro quer você bem. E o que é você bem para o cérebro, diferente da nossa linguagem? Seria você um pouco gordo, acima do peso, não fazendo muito esforço físico. Esse seria o ser humano perfeito. Por quê? Ele teria o estoque de gordura tranquilo, ele não teria que se exercitar bastante, ele não teria que trabalhar muito a cabeça. Então ele não queria que o cérebro seu não quer que você leia livros, não quer que você estude, que você faça curso, não quer, porque essas coisas são chatas e sobrecarregam a capacidade dele de evoluir, a capacidade mental dele, a capacidade do seu cérebro de ele crescer e melhorar. Então por isso que David Goggins conseguiu utilizar a psicologia dele que poucas pessoas utilizam. E um bodybuilder utiliza isso. Um bodybuilder, um bilionário, um empresário, eles utilizam essa psicologia. Essa é a psicologia do sucesso, é a chave do sucesso. Quando você acha que você já deu o seu 100%, você só deu 40%. E aí você se limita. Tem pessoas que se limitam em 10%, em 20%, ou 5%, e você acha que é o seu máximo, mas não é. No momento que você está ali, é uma pressão externa contra você, de pessoas falando que você não vai conseguir, e uma pressão interna do seu corpo limitando você, de que você não pode mais utilizar aquela energia. E você não sabe disso, porque o seu cérebro quer você bem, mas não quer você disputando as coisas, evoluindo, melhorando. Ele só quer você tranquilo. Quer você seguro, gordo, burro, não fazendo nada.
e relaxado. Então, espero que tenham gostado. E foi isso que eu aprendi com David Goggins, fora outras coisas que ele passava no livro. Mas leiam um livro ou escutem o audiobook dele. Sem desculpa agora, você não tem desculpa, eu não tenho dinheiro. Cara, Spotify, se você tá me vendo aqui na internet, você tem internet. Então abre o Spotify aí, depois pesquisa quem foi David Goggins, Nada Pode Me Ferir, o livro dele, e espero que aprenda alguma coisa com ele. E até o próximo vídeo. E essa é a regra do 40-60.